que vivo está. Boa noite, amada igreja, boa noite a você que nos acompanha nessa transmissão, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não é? Nós estamos aqui mais uma vez para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Quero já te pedir agora, né, para nos ajudar aí, lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, BAC 40 TV, se inscreva no nosso canal, aperte aquele sininho, tá bom? E curta lá o vídeo, tá? A transmissão desse culto. No Facebook é a mesma coisa, curta lá também no Facebook, é muito importante, tá bom? E esse link que você recebeu, tanto do YouTube quanto do Facebook, você pode ir passando para o pessoal, para os seus amigos, seus familiares, para que eles possam estar conosco também, louvando e adorando a Deus. Vamos orar nessa hora, entregando este culto nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que estivéssemos aqui te cultuando, Senhor. Por isso te pedimos, ó Pai, receba no teu trono de glória o culto que estamos prestando ao Senhor nesta hora, ó Pai, e que o teu Espírito Santo esteja norteando todas as coisas. Ó Pai, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que você possa aproveitar esses momentos, olhando para o seu coração também. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, para que esse culto que você está prestando ao Senhor chegue no trono da graça, tá bom? Então ore ao Senhor nessa hora, aproveite esses momentos, ouça, abre a sua mente, seu ouvido, seu coração, para ouvir o que o Senhor tem a lhe falar nesta noite também. Deus te abençoe e vamos louvar o nosso Deus. Vem! Vamos declarar nesse momento, pedir para Deus olhar para dentro de nós e que Ele possa transformar o nosso coração igual ao coração dele. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos continuar louvando, nos rendendo diante do Senhor. Rendido ao Pai estamos diante de Ti, Senhor. Vamos louvar e exaltar ao nome do Senhor nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho
nós o teu querer, Deus. Nesse momento vamos estar fazendo nossa leitura bíblica, que se encontra em Joel, livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. E a palavra de Deus diz o seguinte: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. É aquele Deus que está conosco, é aquele Deus bondoso, é aquele Deus que não se ira, é aquele Deus que nos perdoa. Basta nós estarmos dispostos a clamar por Ele. É nisso que vamos estar fazendo agora, clamando, nesse momento de oração. Quero que você ore em especial, nesse mês da família, pelas famílias, por nossas famílias, pela família de vocês. Clamar por nossas famílias. Coloque para Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus tem chamado a um clamor. Coloque para Deus nesse momento. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós.
Vamos orar agora pelos dízimos, oferta, pelas vidas. Esse momento é o momento em que a igreja entrega seus dízimos, suas ofertas, consagrando sua vida ao Senhor. Não é uma questão de quantidade, é de qualidade, tá? Você que nos acompanha, fique à vontade também para fazê-lo conforme Deus colocar no seu coração, né? Nesse momento nós estamos fazendo a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas através das transferências bancárias, depósito bancário, né? A informação está aqui, né? Você pode pegar essas informações e fazer também, tá bom? E aqueles que não estão fazendo dessa forma, estão encontrando um meio, tá? Para os seus dízimos, suas ofertas, chegar até o gasofilácio. Tá bom? Mas esse momento é um momento de consagração, porque nós entendemos que toda boa dádiva vem do alto, estamos apenas devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Então vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede, e eu quero pedir agora, Senhor, que receba no teu trono de glória os dízimos, oferta e as vidas que estão sendo colocadas diante do teu altar, abrindo, ó Pai, pedindo para que o Senhor, em nome de Jesus, abra portas de emprego para aquelas pessoas que estão precisando. Toma em tuas mãos, ó Pai, as pessoas que estão sofrendo. Quero colocar em tuas mãos também, ó Pai, os enfermos da nossa igreja, os enfermos que conhecemos, aqueles que não conhecemos também, ó Pai, famílias que estão vivendo agora dias difíceis por causa dessa pandemia, ó Pai, famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, quero colocar em tuas mãos também, nessa hora, Senhor, que o Senhor possa estar consolando, confortando os corações, ó Pai. Te agradecer, Senhor, por aqueles que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal, que o Senhor continue abençoando, guardando e protegendo. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, nós estamos desde a manhã, subordinado ao tema, central desse mês de maio, mês da família, que é Lares da Bíblia, onde nós estamos visitando alguns lares da Bíblia, conhecendo suas dificuldades, suas alegrias, seus dramas, suas experiências com o Senhor, né? E cada domingo nós temos um episódio, tá bom? Então, o episódio desse domingo é Lares Transformados por Cristo. Então, nós vimos pela manhã o lar de Jairo, um chefe da sinagoga, que teve a sua filha adoentada, que chegou até a óbito, mas ele foi lá e buscou Jesus para dentro do seu lar, e ali foi operado o milagre. Aquela filha, voltou à vida, e aquele lar, teve a atmosfera mudada, transformada, do luto à alegria, da tristeza à alegria, das lágrimas ao sorriso, porque Jesus foi até aquele lar, E nós vamos continuar falando também de um lar, só que dessa vez, esse lar que nós vamos ver agora, é o lar de alguém que não era judeu, era chamado de gentio, exatamente por isso, porque ele não fazia parte, do povo de Israel, tá? Ele possivelmente é um romano, tá? Um romano, mas nós vamos ver o lar desse romano. Então quero pedir para você abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, em Atos capítulo 10, e nós vamos ler por hora, do versículo 1 ao 6, mas eu quero pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Tanto aí, a sua Bíblia, quanto o seu dispositivo móvel aí aberto aí para me acompanhar nesse lar aqui de um homem chamado Cornélio, tá bom? Então vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 6. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora enviem alguns homens a Jope, e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares.
e lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope, né? Eu li até o versículo 7, então 10, de 1 ao 7. Queridos, vamos ver esse lar é o lar de Cornélio. Cornélio era um capitão, porque ele é chamado de centurião. Um centurião era um homem que comandava pelo menos 100 homens, né? 100 homens, isso, né, no nosso posto aqui é capitãos, né? Um posto de capitão. Então esse homem, era um comandante de 100 soldados, comandava 100 soldados, tá? Então, essa família, o lar de Cornélio é um lar de uma família que morava em Cesareia da Palestina, tá? Cesareia da Palestina, a capital da Judéia, né? Que estava sob o comando dos procuradores romanos, que ficava a cerca de mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém, né? Nessa cidade existiam prédios e um porto, né? E devido a essa mistura, né, de gentios com judeus, ou seja, pessoas fora da nação de Israel com as pessoas dentro da nação de Israel, que eram os judeus, né, por causa disso sempre tinha um atrito entre judeus e gentios, né, que era o povo distinto de Israel. Então tinha sempre um atrito ali. Então essa família era uma família de pessoas fora da nação de Israel, tá? Então essa família possivelmente morava em algum lugar, né? Esse homem, por conta da sua profissão, e foi destacado para morar ali na Cesareia da Palestina. Então essa família é uma família que chega ali numa cultura diferente, né, numa religiosidade diferente, né, e eles conseguem, tá? Esse homem ele consegue, tá? Ser um homem querido entre os judeus. Por quê? Porque existiam os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Pessoas fora da nação de Israel que se convertiam ao judaísmo. Esse era um homem convertido ao judaísmo. Tanto é que ele está fazendo aqui, orando às 3 horas, o hábito, né, dos judeus, era aquilo que os judeus faziam, oravam 3 vezes ao dia. Então ele estava orando em uma das horas que os judeus oravam. Então ele estava ali cumprindo todo o ritual, né, do judaísmo. Então, e toda a sua família também era convertida ao judaísmo. Então eles eram tementes a Deus, tá? Então eles deixaram possivelmente, né, o politeísmo, ou seja, a adoração aos deuses, e começaram a adorar só a Deus, né? Começaram a praticar o monoteísmo, ou seja, a adoração a um único Deus, que era o Deus de Israel. Então esse homem, essa família, é uma família que aparentemente, olha, é um homem generoso, né? O texto vai dizer que esse homem é um homem generoso. Essa família é uma família generosa, é uma família que dava esmolas, é uma família que possivelmente era admirada por todos ali da sua localidade. Não entravam nessa picuinha entre gentios e judeus, né? Certamente eles estavam ali fora dessa picuinha que tinha, porque eram queridos. Então, pessoas notadas. Mas mesmo assim, esse lar ainda precisava de alguma coisa. Porque o anjo chega, olha só também que maravilha, né? Uma oração respondida, um anjo vem. Esse homem, olha como é que esse homem, ele era realmente um homem temente a Deus. O anjo vem e diz assim, olha, sua oração chegou, e agora você vai pegar e vai lá chamar Pedro para poder trazer, para falar para você. É interessante que se você ler o texto todo, você vai ver que Pedro nessa hora, ele está vivendo também uma experiência com o Senhor, porque Pedro tinha que se desvencilhar, né, dessa coisa do judaísmo, que dizia o seguinte, só essa nação, né, que trocou, o povo de Israel interpretou errado, né, eles, ao invés de ser uma nação que apresentasse a Deus para todos os outros povos, o que eles fizeram? Eles começaram a entender que eles, né, tinham um favoritismo, ou seja, Deus é só para a gente, Deus é só para a nossa nação, né? E Pedro era um judeu, então Pedro também tinha que ter essa mentalidade, né? Tinha que ter essa mentalidade reparada pelo Senhor. Né? Então a mentalidade de Pedro tinha que ser transformada também, né? Então o Senhor está reparando essa mentalidade de Pedro, então está trazendo ali a experiência dos lençóis, onde vários animais estavam ali mortos no lençol, e a voz dizia, Pedro, mata e come.
Então Pedro dizia, não posso porque é impuro, né? E no final da visão, a voz diz assim, não chamo de impuro o que eu tornei puro, né? Então ali Pedro entende que não era só para a nação de Israel, mas a salvação era para toda a humanidade, né? E Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali tem uma experiência maravilhosa, tá? Tem uma experiência maravilhosa, porque se você ver lá, no versículo 31 até o 43, Pedro entra naquela casa, né, e começa a pregar o evangelho de Jesus, né, dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, que Jesus fez sacrifício em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele está vivo, ressurreto, Ele venceu a morte, e Pedro vai dizendo tudo isso para Cornélio. Enquanto Pedro está falando, o Espírito Santo passa a habitar naquelas vidas. É lindo, é maravilhoso, é um texto realmente lindo. Se você ler todo esse capítulo de Atos, você vai ver como é maravilhoso o que Jesus opera em nossas vidas, quando abrimos o coração para Ele. Então aquela casa que aparentemente já tinha tudo, inclusive até uma casa de pessoas tementes a Deus, mas faltava Jesus. Faltava aquelas vidas se renderem a Jesus e crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é? Então assim, há muitos lares de pessoas maravilhosas. Você conhece uma pessoa maravilhosa, pessoas maravilhosas, que você diz assim, puxa vida, olha como eles são legais, como eles fazem obra, como eles ajudam, mas não é isso. Por isso que o anjo vem até esse homem, esse centurião romano, temente a Deus, porque o que o Senhor está dizendo não é isso, é você se render, é aceitar o sacrifício de Jesus, é entender que Jesus morreu por mim e por você, é entender o que Jesus fez, a obra de Jesus na cruz, porque o grande problema do homem é o pecado. Então, enquanto o homem pode ser o melhor do mundo, mas se ele não se render a Jesus, vai ficar lhe faltando uma coisa. Então nós vamos ver como é que Jesus entra nesse lar, e porque esse lar foi transformado por Cristo, ou seja, o Senhor completou a obra naquele lar. O que faltava, que era Jesus, não faltou mais, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar naquele lar. Então nós vamos ver agora, né, alguns pontos aqui, que tornou aquele lar um lar completo. Talvez você esteja pensando em alguém, em alguma pessoa, em alguma família, você está dizendo assim, realmente, família maravilhosa, mas só falta Jesus. Sabe por quê? Porque não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, mas é por quem Jesus é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque você precisa ir até a Jesus, porque Ele é o Senhor, porque Ele pagou o preço, porque nós deveríamos estar naquela cruz. A nossa natureza humana pecou. Você já deve parar para pensar assim, poxa, mas a palavra de Deus diz que foi Adão e Eva pecou, Adão pecou, não fui eu. Entenda assim, foi a nossa natureza humana que pecou. A natureza que eu tenho, que você tem, pecou, desobedeceu a Deus no jardim do Éden. É isso que você precisa pensar. Se eu estivesse lá, você estivesse lá, nós teríamos cometido o mesmo pecado, teríamos tido a mesma atitude de Eva e de Adão. Então, o pecado entrou por um homem no mundo. O justo, não seria justo Deus chegar aqui e falar, vou resolver o problema do pecado, acabou e pronto. Não. Um homem teria que passar por esse mundo, morrer sem pecado, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. Então a morte conseguia aprisionar todos aqueles que tinham pecado. Se um homem passa por aqui sem pecado, a morte não consegue aprisionar ele. Foi isso que aconteceu. Jesus mergulhou na nossa morte,
para vivermos a sua vida. Por isso que nós temos que ir até Jesus. Por isso que aquela família, para ser completa, para ter a obra completa, precisava de Jesus. Por isso que eu digo para você nessa noite, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas isso não vai te dar um referencial, uma credencial para entrar no reino de Deus. O que vai te credenciar como cidadão do reino de Deus é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso tudo começa na vida desse lar. E Jesus, esse lar foi completo quando Jesus chega ali e o Espírito Santo habita nesse lar, porque começou com uma mente aberta. Esse centurião, certamente um homem, um sacerdote do seu lar, certamente todos vieram a conhecer a Deus por meio de Cornélio, desse centurião romano. Certamente começou com ele, porque ele teve uma mente aberta, e uma mente aberta para conhecer e aprender de Deus e com Deus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é um homem que tem a mente aberta, um gentio que de certo vivia em outra cultura, né, no que diz respeito à religião era politeísta certamente. Esse homem chega na Palestina com sua família e certamente se interessa para ouvir e aprender com Deus e de Deus. Então certamente ele encontrou alguém, ele foi humilde para ouvir algum judeu que lhe ensinou sobre Deus, que o levou à conversão a Deus. Então, queridos, mentes são iguais, a mente é igual um paraquedas, ela só funciona aberta. Já viu paraquedas? Paraquedas fechado não adianta de nada. Então a mente tem que ser igual paraquedas, tem que estar aberta. Muitos se fecham naquilo que um dia aprendeu, nas suas tradições, naquilo que um dia foi passado de vó para mãe, de mãe para filho, e estão presos nessas tradições e continuam ali, vivendo isso, e não abrem a mente para conhecer mais de Deus. Se eu fizer uma pesquisa agora e sair perguntando de casa em casa se acredita em Deus, certamente acho que eu vou conseguir 100% de pessoas que digam assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas acreditar em Deus e conhecer a Deus são coisas totalmente diferentes. Então eu preciso ter a mente aberta para ouvir, para entender de Deus, se questionar, criticar algumas coisas que chegam até a mim. Queridos, muitos estão na igreja, nas igrejas, fazendo afirmações e não estão buscando respostas. Aquele que busca, que afirma muito, ele não está interessado em aprender, em buscar, em ampliar conhecimento. Se ele está afirmando, ele não quer mais aprender. E nós encontramos tantas pessoas assim, afirmando coisas. Queridos, nós só aprendemos quando questionamos, quando perguntamos: por quê? Para quê? Para onde? Como? Então, muitos estão na igreja fazendo afirmações e não estão buscando respostas, questionando, não a Deus, mas a vida. Muitos não conhecem a Deus por estarem satisfeitos em dizer: eu acredito, está o suficiente. E não é, não era suficiente, não foi suficiente para Cornélio. Ele conheceu Deus, ele se converteu a Deus, mas ele precisava de Jesus. Então busque conhecer a Jesus, o Senhor e Salvador, aquele que foi para a cruz. Por que foi para a cruz? Para que foi para a cruz? Mas muitos estão satisfeitos em dizer somente eu acredito. Muitos estão satisfeitos em apenas afirmar, porque estão dizendo, entre linhas, é do meu jeito, e do meu jeito é melhor. E não questiona. Esse homem não, esse homem mostrou que tinha uma mente aberta, por isso o Espírito Santo habitou naquele lar, porque tinha uma mente aberta para aprender, para entender, para conhecer. A transformação começa com uma mente aberta, pronta a aprender, pronta a ouvir, a conhecer, a mudar de opinião, de ideia, a se render. Tolo é aquele que diz assim: eu não mudo de opinião, minha opinião é uma só. Isso é tolice. Porque sábio é aquele que diz: eu mudo de opinião, se eu entender que aquilo é verdadeiro, que aquilo é o melhor, que aquilo vai mudar a minha vida. Então esse homem tinha uma mente aberta, certamente ele entendeu isso. Então pessoas estão ali, presas às tradições, presas àquilo que aprendeu lá quando era pequeno, sem questionar.
Então tudo aqui começa com uma mente aberta. O homem abriu a sua mente. Será que, eu pergunto a você nesta noite, você conhece Deus? Eu não estou perguntando se você acredita em Deus, estou perguntando se você conhece Deus, se você conhece a Jesus, se você já parou para pensar naquilo que Jesus fez por sua vida, te amou antes mesmo de você amá-lo. Você já parou para pensar por quê? Que sacrifício foi esse? Que resgate foi esse que Jesus empreendeu por sua vida? Muitos estão satisfeitos em dizer apenas eu acredito, muitos estão satisfeitos em viver afirmando, mas não estão buscando. É preciso abrir a mente, toda transformação começa com uma mente aberta, disposta a mudar de opinião, se for o caso, se entender que aquilo é melhor. Mais uma outra coisa, Jesus transformou aquele lar, completou a obra naquele lar, o Espírito Santo habitou naquele lar através daquelas vidas, porque teve uma porta aberta para o Evangelho. Teve uma porta aberta para o Evangelho. Jesus orienta Cornélio a buscar Pedro, Jesus orienta Pedro a ir até Cornélio. Parece muito simples, mas Pedro era judeu, Cornélio gentio, não se conheciam, né? Judeu não entrava na casa de um gentio, mas ele foi lá na casa de Cornélio. Cornélio tem sede, um lar que chama a atenção do Senhor. Agora ele completa a obra. Cornélio abre a porta para o Evangelho. O seu lar, o Evangelho é pregado na casa de Cornélio. O que é o Evangelho? Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Jesus está vivo e você pode mudar a sua vida, basta você crer e se arrepender dos seus pecados e abrir o coração para Jesus. Esse é o Evangelho. Quando o Evangelho chega, ele transforma. Aquele lá foi palco, foi um farol para anunciar que a salvação é para todos os povos, para aquele que crê, para anunciar a imparcialidade da salvação. Ali a discriminação racial e religiosa é jogada por terra. O Evangelho transforma uma vida. O Evangelho transforma o lar. Muitos confundem adaptação com transformação. Uma pessoa adaptada luta para melhorar suas atitudes. Uma pessoa transformada perde definitivamente as atitudes ruins. Ou seja, o mentiroso adaptado mente menos. O mentiroso transformado torna-se um amante da verdade. Esse é só um exemplo que eu estou dando, mas você pode colocar muitos outros. Uma porta aberta para o Evangelho é uma porta aberta para a metamorfose, ou seja, uma transformação completa. Ou seja, nós estávamos condenados, Cristo pagou o preço, me resgatou. É crer nisso, é se arrepender e tudo mudar. Então, por que aquele lá foi transformado? Porque teve uma porta aberta para o Evangelho. Então, abra o seu lar para o Evangelho entrar. Leia a palavra de Deus com a sua família. Mas eu não sou da igreja. Não, você não é da igreja. Mas você pode ser a igreja. Então, leia a Bíblia, aprenda com Jesus. Leia a Bíblia no seu lar, leia a palavra de Deus no seu lar. Porque onde tem uma porta aberta para o Evangelho, a transformação para o melhor. Sempre vai ter transformação para o melhor. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui, por que aquele lar foi transformado? O lar de Cornélio teve uma obra completa. Jesus entrou lá, o Espírito Santo habitou naquele lar, e aquele lar foi transformado para melhor ainda do que era. Porque tinha corações quebrantados e abertos para Jesus. Temos a informação que o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles que estavam ouvindo e na vida de Cornélio. E sabemos que isso só acontece quando há quebrantamento, ou seja, um coração que se rende a Jesus, crendo em Jesus e se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo a condição de pecador, sendo humilde e dizendo: eu sou um pecador, preciso do teu perdão, Senhor. E acontece aqui que o Espírito Santo passou a habitar na vida deles. E o indicador, aquilo que indica que o Espírito Santo habita em uma vida, é a alegria. Um lar completo, porque a salvação chegou naquela casa.
Eu aprendo com esse texto que eu posso ter um lar equilibrado, feliz, ser bem-sucedido, mas se não tiver Jesus, nada disso vai ser suficiente. Porque o problema do homem é o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus, não é a obra do homem, mas é a obra de Jesus. É o que Jesus fez, não é o que o homem faz. Uma transformação autêntica só pode vir de uma experiência verdadeira de entrega a Jesus. Foi o que aconteceu ali. Isso não te faz pensar? Essa família, né, se fosse por obras, essa família estava bem, mas o Senhor foi lá para completar aquela obra. Será que você não tem que olhar para isso e dizer, eu preciso, está me faltando, ainda te falta uma coisa, está tudo bem, eu sou bem sucedido, meu lar é equilibrado, está tudo bem, está tudo tranquilo, nós nos damos muito bem, tem união, mas ainda te falta uma coisa se não tem Jesus, porque nada é por mim e por você, é tudo por Jesus. É tudo por Jesus, é pela graça, é pela fé, é arrependimento, não é o que você faz, é quem Jesus é. Então, corações quebrantados, ou seja, aqueles corações, aquele homem que começou querendo se prostrar diante de Pedro, e Pedro ensina que não era para ele se prostrar diante de homens, agora ele tem Jesus na sua vida. Aquele lá tem Jesus, tem o Espírito Santo habitando, porque houve corações quebrantados, corações rendidos ao Senhor. Talvez é o que você precisa fazer agora, abrir o seu coração, como aquelas pessoas, aquele lá abriu, quebrantar o seu coração, entender que você depende de Jesus, e se reconhecer pecador, e se arrepender, e entregar a tua vida a Jesus. Isso que falta, talvez isso que esteja faltando para o seu lar estar completo, para que o Espírito Santo esteja habitando no teu lar, na sua vida. Quero concluir dizendo que um lar que sentiu o que não sentia antes, embora um lar temente a Deus, equilibrado, chamou a atenção de Deus, mas não sentia o que sentiram quando Jesus entrou. Não vivia o que viveram quando Jesus entrou naquele lar. O seu lar pode ser equilibrado, você pode ser bem-sucedido, ter a admiração de muitos, mas sem Jesus a obra está incompleta. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, só Ele, só o Senhor é suficiente. Pois nada é por causa de nós, tudo é por causa de Deus. Por isso, não é o que eu faço, mas é o que Jesus fez. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar no seu lar, deixe Ele transformar a sua casa, a sua vida. Talvez você venha a ser aquela pessoa que todos admiram, uma pessoa que não faz mal a ninguém, que só quer o melhor de todo mundo, honesto, honesta, não mente, não faz isso, aquilo, mas sem Jesus ainda te falta uma coisa, porque a obra só vai ser completa se Jesus estiver na tua vida. Vamos orar. E se você hoje quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, ter uma vida transformada e um lar transformado por Jesus, é só abrir o teu coração, como aquelas pessoas fizeram, como aquela família fez, e dizer ao Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e entrego a minha vida ao Senhor. Faça isso agora. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos nesta noite, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Se porventura, ó Pai, nesta noite, há um coração se rendendo ao Senhor, que o Senhor possa estar escrevendo o seu nome no livro da vida e selando com o teu Espírito Santo, assim como foi com a família de Cornélio. Ó Pai, não nos deixe confundir, ó Pai, não nos deixe confundir transformação com adaptação. Não queremos ser adaptados, queremos ser transformados, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça. Ó Pai, que assim como Cornélio, possamos abrir a nossa mente para conhecer cada vez mais o Senhor, para ter um relacionamento íntimo e profundo contigo.
Ó Pai, que a gente possa abrir a porta do nosso lar para o Evangelho entrar, e que possamos abrir cada vez mais o nosso coração, que ele esteja sempre quebrantado diante de Ti, para encontrarmos contigo, com Jesus, e te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja sobre esta igreja, sobre cada família representada, ó Pai, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração e de estudo bíblico, e eu te espero lá. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê sempre o melhor. Abra o seu coração para Jesus. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Fique na paz. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas eu estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas eu estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não podem imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas eu estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, Vem me renovar. só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar.
se alegrou. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar.